E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar numa questão que, à primeira vista, parece um nó na cabeça. Se Deus está no controle de tudo, qual é o nosso papel aqui? Como é que a soberania de Deus e a nossa responsabilidade conseguem caminhar juntas? É uma pergunta bem antiga, mas que tem tudo a ver com os nossos dias. Para começar, vamos pensar num dilema que todo mundo sente na pele. Quem é que manda, afinal? Quem define as regras? O governo? A sociedade? Cada um por si? Essa briga, essa tensão entre autoridade e liberdade, está no centro do nosso jeito de viver junto. E a resposta para esse impasse talvez esteja num lugar que a gente nem imagina. Para encontrar essa resposta, a gente precisa começar do começo, né? Pela base de tudo. A ideia de que existe uma autoridade final, uma fonte de ordem que está acima de qualquer poder humano. E é aqui que a coisa fica interessante, porque essa soberania é diferente. Não é um controle que esmaga a gente, que nos transforma em fantoches. Pelo contrário, é uma estrutura que dá sentido e lugar para a nossa responsabilidade. Ou seja, a soberania de Deus cria o espaço para a responsabilidade humana. Elas não são opostas, de jeito nenhum. Elas andam de mãos dadas. E olha, essa parte aqui é fundamental. Se a autoridade máxima não vem do povo, nem de um rei, nem do Estado, mas vem direto de Deus, isso muda completamente o jogo. Significa que nenhum poder aqui na Terra pode se declarar absoluto, porque no fim das contas todo mundo está debaixo de uma autoridade maior. Tá, mas beleza. Como é que essa ideia toda teológica vira algo prático para a sociedade? Bom, um pensador holandês lá atrás deu uma solução brilhante para isso. Uma solução que ecoa até hoje. Esse cara aí, o Abraham Kuyper, não era só um pensador de gabinete, não. Ele foi primeiro-ministro da Holanda, fundou uma universidade, um jornal. Ele vivia exatamente nesse cruzamento entre a fé e a vida pública. E foi nesse cenário que ele desenvolveu a sua teoria mais famosa. E essa frase dele, nossa, ela é o coração de tudo. Para o Kuyper, não existe essa divisão entre o que é sagrado e o que é secular. Cada pedacinho da vida, a arte, a ciência, a política, a família, tudo isso pertence a Deus. E é justamente dessa soberania total que ele vai tirar a liberdade de cada uma dessas partes. Aqui está o pulo do gato. A soberania de Deus não cria uma pirâmide de poder com o Estado lá no topo, mandando em tudo. Na verdade, ela cria vários centros de autoridade que ele chamou de esferas. A família tem a sua autoridade, a igreja tem a dela, o mundo da ciência tem a sua. E o ponto-chave é: nenhuma delas recebe sua autoridade do Estado. Todas recebem diretamente de Deus. Isso coloca a ideia dele num lugar bem único, porque por um lado ele diz não para aquela ideia de que o indivíduo é a medida de todas as coisas. Mas por outro lado, ele também diz não para um Estado gigante que quer controlar tudo e todos. É um caminho do meio, sabe? Uma sociedade com várias comunidades, cada uma com sua própria identidade e liberdade. Certo. A teoria é boa. Mas e na prática? Como é que fica esse mapa da sociedade, com essas diferentes esferas funcionando lado a lado? O Kuyper começa a desenhar esse mapa, sabe? A família, por exemplo, funciona na lógica do amor e do cuidado. A ciência busca a verdade. A arte busca a beleza. O Estado busca a justiça. O ponto é que cada uma tem suas próprias regras e seu propósito. A igreja não tem que mandar nos negócios, e o Estado não tem que ditar a fé da igreja. Cada macaco no seu galho, digamos assim. E a autoridade dentro de cada uma dessas áreas não é igual. Pensa na autoridade dos pais. Ela é orgânica, ela cresce naturalmente da relação. Já a autoridade do Estado é diferente, é mecânica. Ela usa força para manter a ordem. E é exatamente por isso, segundo Kuyper, que essa autoridade mecânica tem que ser usada com muito, mas muito cuidado. Essa imagem que ele usa é genial. Um polvo. O grande perigo é um Estado que começa a esticar os seus tentáculos para dentro das outras esferas, querendo controlar a educação, a economia, a vida da família, a fé. A soberania das esferas é justamente o que impede esse povo de sufocar todo o resto. Então, qual é o trabalho do Estado nisso tudo? Ele não fica de braços cruzados, não. Ele tem 3 tarefas super importantes, mas bem específicas. Primeiro, ser o juiz quando as esferas brigam entre si. Segundo, proteger as pessoas mais fracas contra abusos dentro de uma esfera, como no caso de violência doméstica, por exemplo. E terceiro, garantir um ambiente de paz e ordem para que todas as esferas possam crescer. É um papel vital, mas muito bem delimitado. Ok, mas por que uma teoria de um cara lá do século XIX deveria importar pra gente hoje? A resposta é simples, porque ela vai na raiz de onde vêm as nossas liberdades.
E aqui a gente chega no ponto principal, que é quase um paradoxo. Se o Estado não é a fonte da autoridade da família, ou da igreja, ou da ciência, então ele simplesmente não tem o direito de controlá-las. A liberdade dessas áreas não é um presentinho do governo, é um direito que vem de uma autoridade muito maior. No fim, a soberania de Deus se torna a base mais sólida para uma sociedade livre e com espaço para todo mundo. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Nesse nosso mundo onde o polvo do poder estatal parece crescer cada vez mais, qual esfera a gente é chamado a proteger? Seja a nossa família, nossa comunidade, a liberdade de pensamento, a nossa fé. A resposta de Kuyper nos desafia a entender que a defesa da liberdade começa quando a gente reconhece que existe uma soberania que está acima de todas as outras.